Você já percebeu como o dinheiro parece escapar das mãos de quem mais o persegue? Como se fosse uma sombra, algo que quanto mais você corre atrás, mais se afasta. Napoleão Hill revelou o que poucos ousaram compreender. A riqueza não nasce do esforço desesperado, mas da mente que domina sua própria vibração. E enquanto muitos acreditam que a falta de dinheiro é um problema externo, a verdade sombria é que tudo começa dentro de você. Você quer nunca mais ficar sem dinheiro? Este vídeo revela os segredos ocultos de Napoleão Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, que transformaram milhares de pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para descobrir como dominar sua mente, mudar sua vibração financeira e atrair riqueza e prosperidade inevitável. Assista até o final, porque a última parte vai mudar a forma como você pensa sobre dinheiro para sempre. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Essa é a chave que a maioria jamais descobre. Não é o dinheiro que vem até você. É você que o atrai ou o repele, em silêncio. E aqui está a verdade brutal que quase ninguém aceita. Se hoje você está sem dinheiro, é porque sua mente vibra escassez. Se hoje você sente que nada dá certo, é porque sua frequência ainda não foi ajustada. O universo não responde ao que você deseja, responde ao que você é. Por isso, muitos se perdem, porque dizem eu quero prosperidade, mas dentro carregam apenas medo e dúvida, e o dinheiro sente. O dinheiro percebe, o dinheiro foge, mas há um ponto de ruptura, um ponto onde você decide nunca mais aceitar a escassez como parte da sua vida. Um momento em que você entende. A mente é a fábrica de toda a fortuna, e a pobreza é apenas um reflexo de uma mente indisciplinada. Quando você cruza essa linha, algo muda. Você não pede mais, você ordena. Você não deseja, você manifesta. E o dinheiro, antes distante, começa a gravitar em sua direção como ferro sendo puxado por um imã invisível. Este é o primeiro passo para nunca mais ficar sem dinheiro. Dominar o seu estado interno até que a escassez não tenha mais espaço dentro de você. Porque no silêncio dos seus pensamentos, você já está criando sua fortuna ou condenando-se à pobreza eterna. Agora pergunte-se, o que sua mente tem criado até aqui? E o que acontecerá quando você aprender a controlá-la de verdade? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um imã invisível para o dinheiro, enquanto outras vivem em um ciclo interminável de falta? A resposta não está no acaso, não está na sorte. Está em algo muito mais profundo, a programação mental que governa cada decisão, cada pensamento, cada vibração que você emite. Napoleão Hill revelou que a mente é como um transmissor de rádio. Ela envia sinais para o universo, sinais que podem atrair riqueza ou repelir prosperidade. E aqui está a verdade que quase ninguém ousa encarar. A maioria transmite apenas medo, desespero e dúvida. E adivinha o que isso atrai? Mais medo, mais desespero, mais escassez. É por isso que muitos lutam, e ainda assim permanecem vazios. Porque trabalham com as mãos, mas suas mentes estão contra eles. Eles pedem abundância, mas vibram miséria. Eles sonham com fortuna, mas sua energia é de sobrevivência. E você precisa entender isso agora. O dinheiro é neutro. Ele não escolhe quem merece e quem não merece. Ele apenas responde. Ele apenas obedece. E o que lhe obedece é o tom invisível da sua mente. Pense, cada vez que você diz eu não consigo, sua mente grava. Cada vez que você repete eu não tenho, o universo escuta. E cada vez que você aceita a escassez como parte natural da vida, você reforça as correntes invisíveis que te aprisionam. Mas, quando você muda a frequência, tudo muda. Quando sua mente começa a emitir certeza. Quando você age como se já tivesse recebido. Quando você pensa, sente e vibra riqueza antes mesmo de ela aparecer. Então, como o Rio ensinava, a mente subconsciente passa a conspirar, atraindo recursos, ideias, pessoas e oportunidades que transformam tudo. Esse é o segredo que os pobres não entendem. Eles esperam primeiro ter dinheiro para só depois pensar como ricos. Mas os ricos pensam como milionários
antes mesmo de ver um único centavo. E é exatamente por isso que o dinheiro vem até eles. Agora, feche os olhos por um instante e imagine você vivendo a realidade que sempre desejou, não amanhã, não no futuro, agora. Sinta como se fosse verdade. Respire como se já fosse real. Porque nesse exato momento, você está reprogramando sua mente. E o universo não distingue entre imaginação e realidade. Ele apenas responde ao que você vibra. E aqui está a revelação sombria e poderosa. Você já está criando riqueza ou pobreza, mesmo sem perceber. Cada pensamento é um comando. Cada emoção é uma ordem. E cada segundo, você está moldando seu destino financeiro. A questão é: você continuará transmitindo escassez? Ou vai finalmente assumir o controle e transformar sua mente em um ímã irresistível para o dinheiro? Existe um momento sombrio e silencioso em que a mente decide. Um ponto de ruptura invisível, onde o velho padrão de escassez é esmagado e uma nova programação começa a dominar cada célula do seu ser. Poucos chegam até lá, porque a maioria desiste antes. Eles tentam mudar, mas ainda carregam dúvidas. Eles afirmam abundância, mas em segredo temem o fracasso. Eles sonham grande, mas continuam vivendo como se fossem pequenos. Mas Napoleão Hill deixou claro: não existe meio termo. Ou sua mente governa o dinheiro, ou o dinheiro governa você. Ou você se torna mestre das circunstâncias, ou se afoga nelas. E nesse ponto de ruptura, uma verdade brutal se revela. A escassez nunca foi externa, sempre esteve dentro. Foi criada pelo medo que você alimentou, pelas crenças que você aceitou, pelas limitações que você repetiu até acreditar nelas como leis. E aqui está o que separa os que nunca mais ficam sem dinheiro dos que sempre vivem correndo atrás dele. Eles agem como se já fossem ricos, antes mesmo de serem. Eles caminham, falam e decidem como donos da própria fortuna, mesmo quando o bolso ainda não mostra. Porque entendem que a mente antecede a matéria, o invisível antecede o visível. E que todo império nasceu primeiro como uma simples ideia, sustentada com convicção inabalável. Agora, imagine o impacto disso em sua própria vida. Você acordando, não mais com medo das contas, mas com a certeza absoluta de que o dinheiro flui em sua direção. Você se levantando e agindo, não por necessidade, mas por visão. Você tomando decisões ousadas, não com base no que tem hoje, mas no que já sabe que vai conquistar. E é nesse estado, nesse exato estado, que as oportunidades aparecem. Não porque antes não existiam, mas porque você não tinha olhos para vê-las. A mente condicionada pela escassez é cega, mas a mente programada para a abundância enxerga caminhos onde os outros só veem paredes. Napoleão Hill chamava isso de consciência de riqueza. Um estado em que o subconsciente para de sabotar e começa a conspirar. Um ponto em que o universo deixa de ser hostil e passa a ser colaborador, onde, de repente, tudo começa a se alinhar a seu favor. E a verdade é esta: não há como voltar atrás depois que você desperta. Uma vez que você ativa essa consciência, o dinheiro nunca mais será escasso. Porque você não depende mais de sorte, nem de circunstâncias externas. Você cria, você atrai, você domina. Esse é o ponto em que os antigos escravos do medo se transformam em arquitetos do próprio destino. Esse é o ponto em que você entende que nunca mais ficará sem dinheiro. Agora, imagine-se atravessando a fronteira final. O medo se dissolvendo. A dúvida desaparecendo. E no lugar delas, um poder que sempre esteve escondido dentro de você, despertando. Napoleão Hill repetia como um mantra: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa não é apenas uma frase bonita. É a lei suprema da prosperidade. É o código que separa os que vivem em abundância dos que rastejam em escassez. A verdade é brutal. O dinheiro nunca foi o problema. O problema sempre foi a sua relação com ele. A forma como você o tratava,
como o temia, como o perseguia, como se fosse um inimigo ou um prêmio inalcançável. Mas agora você vê, o dinheiro é reflexo. Ele apenas responde ao que você é. Ele é consequência, não causa. Ele é efeito, não origem. E quando você muda dentro, o externo é obrigado a se curvar, porque o universo não resiste a uma mente decidida, uma mente programada para a abundância, uma mente que age como se já possuísse, e por isso inevitavelmente recebe. Este é o ponto onde tudo muda. Você não corre mais atrás do dinheiro. O dinheiro é que passa a correr atrás de você. Você não implora mais por oportunidades. As oportunidades surgem como ondas, atraídas pelo campo magnético que você mesmo criou. E essa é a blindagem final, a certeza absoluta de que nunca mais ficará sem dinheiro. Porque você não depende mais das circunstâncias. Você é a própria circunstância. Você não depende mais da economia. Você é a própria economia. Você não depende de sorte. Você é a própria sorte. Napoleão Hill dizia que a riqueza é um estado de espírito, antes de ser um saldo bancário. E agora você entendeu. Agora você despertou. Agora você sabe. A escassez acabou. A abundância é a única realidade possível. O dinheiro é apenas reflexo da sua mente. E a sua mente está sob seu comando. Então grave isso profundamente. De hoje em diante, você não espera riqueza. Você a invoca. Você não sonha com prosperidade. Você a cria. Você não teme o amanhã. Você o molda. E por isso lembre-se, nunca mais, você ficará sem dinheiro. Agora você sabe. O dinheiro nunca foi o problema. O problema sempre foi a forma como sua mente o via, como sua energia o tratava. E o segredo é simples, implacável. A mente governa. O dinheiro obedece.